motivos de se associar o Tantra com o sexo? É um fenômeno mais presente no Brasil ou nos países do qual você também fez parte, também faz essa associação? Quando você fala, vou fazer uma palestra sobre Tantra, vamos lá, que você foi lá na Indonésia, na Filipinas, ou em outros países da América do Sul e tudo mais. E essa associação também de Kula Kundalini com a energia sexual. Quais os motivos dessa associação? Você tem uma base para explicar por que ficou tão forte essa associação Tantra e sexo? É interessante essa colocação. Eu cheguei no Brasil, foi numa conferência lá no Rio de Janeiro. Aí, quando eu me apresentei, que era o mestre do Tantra, eu vi que atraí a mim muitos amigos, né? Muitas pessoas que se interessaram muito. Mas quando eu olhava bem, eu via que as energias que tinha aí era mais ligado a essa visão. Então, caro irmão, hoje em dia, essa coisa se espalhou não só no Brasil, está no mundo inteiro. Essa coisa não nasceu no Brasil. Ela nasce também na Índia, através de pessoas que pouco entenderam essa coisa tudo que acabamos de falar do Tantra, como a ciência da unificação da mente individual na mente universal, da alma individual na alma universal. Eles nos trouxeram essa prática extrovertida que os cachorros sabem fazer, que os vacas sabem fazer, porcos sabem fazer. O humano também fazem, mas nos trouxeram como se fosse isso era a beleza da espiritualidade. Eu sei que alguns caminhos, inclusive, místicos, consideram essa prática como a magia mística mais elevada, mas nada pode ser muito longe da verdade, que é considerar a sexualidade humana como a prática mais elevada da espiritualidade. A espiritualidade do mutativo ao sutil. A prática da sexualidade acaba entrando no campo de mobilizar nervos sensoriais, prazeres. É a grande diferença, a característica, vamos falar melhor, a marca da humanidade é a consciência, intelectualidade, conexão. É a marca do animal é prazer. Por isso que cachorro pode morrer com comida. Ele quer prazeres e prazeres e prazeres. O ser humano acontece que nós temos dois veículos importantes. Um deles é o corpo, que nasce do processo evolutivo e, portanto, tem similaridade com o corpo do animal. Quer prazer, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Inclusive, vamos falar entre nós aqui, que muitas pessoas que não têm essa capacidade psíquica de expansão acabam encontrando suas alegrias, seus relaxamentos nessas relações físicas de homem e mulher. Mas isso é a característica existencial do corpo. Agora, além do corpo, tem uma mente que nasce no âmago da consciência, uma mente que veio fazer uma viagem no cosmos e chegou no planeta Terra. E agora do planeta Terra, ela quer que faz essa prática, quer integrar sua espiritualidade, ela quer voltar a se encaixar na consciência. O Shiva, o primeiro professor do Tantra, ele, no seu desejo de ajudar máximas pessoas a conquistar patamares espirituais cada vez mais altos, ele ensinava o Tantra para todo mundo. E como um grande psicólogo, ele observava cada um e notou que muitas pessoas estavam muito apagadas em algumas coisas. Então, ele ensinou 5 coisas, 5 elementos que acabaram ser a fonte dessa confusão toda que você falou. Como se diz, não existe fumaça sem fogo. Quais são esses 5? No Tantra, chamamos ele de Panch Makaras. 5 M's. O que são os 5 M's? Toda a experiência espiritual que chegou a Shiva, e Shiva querendo ensinar, o Shiva sempre ensinava 2 lados da coisa. Por exemplo, Mamsa.
Mamsa em Tantra, em sânscrito, é a língua. Para aspirantes espirituais mais avançados, a experiência espiritual mais livre, o Shiva ensinava de ter controle da língua. Pensa antes de falar. Economiza sua energia. Não gasta sua energia à toa. Para um aspirante espiritual que ele, Mamsa também significa carne, que estava amarrado à carne, Shiva ensinava para ele de vá comendo carne, mas vá reduzindo um pouco. Como um grande psicólogo, Shiva sabia que se dizia para as pessoas para de comer carne, o desejo da carne vai continuar na mente. E tudo que estará acontecendo vai ser uma repressão. Ele preferiu ensinar as pessoas a ir se fortalecendo psicamente, ao mesmo tempo vão reduzindo a quantidade de carne. Assim que foi fazendo. Tanto para carne, que é mamsa, para peixe, que é matsya, peixe, ou aspirante espiritual. Ei, mestre, eu tenho que parar de comer peixe. Não, você não precisa, não. Pode ir comer aos pouquinhos. Esse para os caras muito apegados a peixe. Para pessoas avançadas, Shiva ensinava, vá e come o peixe de Ida e Pingala, no Agya Chakra. Ida e Pingala são os nervos que passam ao redor do Sushumna Kanda, do canal através do qual Kundalini sobe. É onde se encontra, geralmente são os pontos de chakras. Aí Shiva ensinava, domina essa energia de Ida e Pingala e consome ela aqui. Sublima ele no Agya Chakra. Significa ilumina-se, tendo controle das suas energias. Então, Matsya, do lado do peixe, permitiu comer o que não poderia, e vai reduzindo aos pouquinhos, mas quem poderia, cuja mente estava livre de peixe, o Shiva dava esse ensinamento mais avançado de controle das energias vitais do corpo. Aí vem Mamsa, Matsya, aí vem Mada. Mada é bebida alcoólica. Pessoas que são muito apaixonadas. Gente, você encontra o cidadão, por que o cidadão bebe? O cidadão quer ser alegre, cara. Está passando uma vida difícil, ou simplesmente adora. Então, um cidadão que por 20 anos vem bebendo, amanhã me encontra que ele aprender a meditar, eu, monge de Tantra, vou dizer para ele, para de beber. Estou sendo idiota. O cara não vai parar. E se ele parar, vai fazer uma repressão. Então, Shiva ensina para os caras, vá reduzindo a sua bebida. Vá bebendo aos pouquinhos. Para discípulos avançados, o Shiva ensina de beber o que se chama o vinho da imortalidade no Sahasrara Chakra. Isso é a secreção da glândula pineal, que acontece no mínimo uma vez durante o mês, depois no ciclo que as mulheres têm, os homens também têm ciclos, tá? Aí tem um momento onde a secreção hormonal chega no máximo. E se a mente nesse momento é tranquila, a pessoa entra num êxtase espiritual muito grande, inundando todos os chakras, todos os nervos e tudo. E a pessoa ganha em saúde, ganha em consciência. Agora, quando a mente é ocupada com pequeninez, com coisa que não agrandece, com inveja, com medo, com um monte de coisa, aí essa mente agitada, ela fica quente. E qualquer secreção do pineal que cair na placa mental se evapora. E as pessoas não têm essa experiência. Muitas pessoas não têm essa experiência. Para essas pessoas que não têm essa experiência mística, idealmente, aí as experiências, como dizer, de prazeres físicas, pode ser útil para eles, porque de uma certa forma os humanos precisam de um tempo de alegria. Mas tem que entender que para as pessoas que conseguem beber desse vinho da imortalidade, ela preenche 1000 vezes mais que os prazeres mundanos da fisicalidade de nervos. Esse é Mada. Então, Mamsa, Matsya, Mada, Mudra. Mudra são, o pessoal fala de posturas físicas, são posições. Esse é o Mudra, Nama Mudra. Quando você faz a linha assim, ou simplesmente na frente da linha faz assim, geralmente a pessoa vai bater, o que você quer?
Por que você está fazendo assim? Porque, naturalmente, esse mudra te representa uma ideia. Mas mais que esses mudras que são usados na sutilização da mente, existem mudras físicas que foi criado pelo Vatsyayana. Vatsyayana criou esses mudras para gerar eliminar o aborrecimento nos casais. Mas tampouco ele diz que esse aí era um esporte a fazer todo dia. Ao contrário, para fortalecer os casais, que ele ensinou esses mudras. Mas, para o discípulo mais avançado, o Shiva ensinou mudra e manter boa companhia. No Brasil, aprendi uma frase: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É comum que cada vez que nos associamos com pessoas, nós tentamos, pouco a pouco, nos tornarmos similar com aquilo que frequentamos. Então, amigos, sempre procura amigo de alto astral, de pensamento alto, de vida simples. Frequentando esse tipo de pessoas, a chance é que você também, possa se tornar uma pessoa de vida simples e pensamento alto. Esse mudra para os espiritualistas avançados. E o último foi o Maituna. O Maituna é o núcleo principal dessa questão toda da sexualidade, né? No Maituna, o Shiva, quando encontrava um discípulo a sexualidade dos seres humanos é diferente de um ser a outro, de uma mulher a outra, de um homem a outro. Mas existem pessoas com uma certa energia de um lado e do outro que acaba tendo um desejo um pouquinho mais excessivo dessa questão. Então, Shiva ensinou para eles também ir tendo controle da sua sexualidade. Porque exatamente a sexualidade trata todos os alimentos que você consome. Todos os alimentos que você consome. Passa por um processo de transformação. Na Ayurveda é chamado Saptadhatus. Os Saptadhatus são sete etapas através do qual os alimentos passam para chegar a produzir o que nós chamamos rasa, linfa. A linfa, que é muito importante na saúde humana, a linfa ajuda a purificar a sujeira do corpo. A linfa é a matéria-prima das glândulas endócrinas. A linfa alimenta o nosso sistema imunológico. Então, a linfa é o produto dentro do qual as células vivem. É o sumo do supra-sumo que nós temos no corpo humano. Tudo é resultado dos alimentos que nós comemos. Agora, essa mesma linfa, cada vez que a mente pensa a sexualidade, essa linfa se transforma em produto de reprodução. Não tem problema, porque mensalmente, cada mês, existe produção excedente da linfa, que pode ser usada exatamente os casais, parceiros usam para sua reprodução, para esse excedente não tem dano nenhum para o corpo. Só que os seres humanos não têm controle. Eles consomem o excedente e começam a consumir também o necessário, especialmente nesse mundo atual, onde a pessoa acha que sexo é um esporte. Eu já ouvi alguns médicos recomendando o esporte do sexo, não de natação, não de caminhar, não de jiu-jitsu, não de judô, mas do sexo. Nesse tipo de esporte, vai haver um desperdício, um uso excessivo da linfa dentro da mente individual, do corpo individual, e isso vai baixar o patamar energético. E, portanto, a quantidade de linfa, aí vou falar de Oja, Oja é energia espiritual, para alavancar a Kundalini da base da espinha para o chakra superior, vai ser muito pouco. A cabeça vai esquentar, a pessoa vai sofrer de um monte de enxaqueca. E, finalmente, a concentração é muito pequena. Para esse tipo de pessoas, o Shiva ensinou para as pessoas que querem evolução espiritual, que querem crescimento espiritual. De um lado, que está muito apegado, e diz, vá controlando aos pouquinhos, mas quem tem a capacidade, o que quer se treinar para ter a capacidade, Shiva ensina a união do princípio de negatividade fundamental
ao princípio de positividade fundamental. O princípio de negatividade fundamental é a Kula Kundalini, é o ponto mais baixo na escala evolutiva que uma mente pode chegar. A individualidade de um ser humano está na base da espinha. Por isso que ele é o ponto de negatividade fundamental, que chamamos de Kula Kundalini. O ponto de positividade fundamental, Sahasrara, no ponto mais elevado da criação do universo, onde Shiva, onde a consciência, onde Deus fica. A unificação dos dois é o estado de yoga. Essa unificação acontece alavancando a Kula Kundalini, a consciência individual, dos chakras inferiores, negociando o caminho de chakra em chakra até chegar no chakra superior. Essa é a unificação do princípio de negatividade fundamental ao princípio de positividade fundamental. As pessoas que não tiveram a disciplina, que não entenderam, ou que se entenderam, não quis praticar, geralmente famílias aristocratas, que não trabalham muito, que têm muito tempo e muita potencialidade, querem gastar e se divertir de qualquer forma, essas pessoas inventaram, fizeram um atalho e disseram que negatividade fundamental, então, é a mulher, positividade fundamental é o homem. Antes de chegar homem e mulher, disseram negatividade fundamental é feminino, positividade fundamental é masculino. Nada disso a ver. Não se trata de homem e mulher nessa questão. Mas fizeram um passo a mais. O feminino é a mulher, o positivo é o homem, e a união do homem e a mulher significa sexualidade. Esse é o ponto de elevação espiritual máxima. E isso foi levado por muito tempo no planeta Terra, né? Onde agora hoje em dia está muito espalhado. Faz parte do que chamamos tantrismo. Tantrismo não é tantra. São ismos, são práticas que, na verdade, não tem nada a ver com tantra, né? Porque essa unificação de homem e mulher, eu costumo dizer, se isso era o caminho da iluminação, teríamos muitos iluminados no caminho nas ruas de São Paulo, nas ruas de cidades do Brasil e do mundo. E não é o caso. A iluminação não é tão barato assim, que com ato sexual e imaginações que não têm nenhuma praticabilidade, achando que está levando a Kundalini para cima, tudo que conseguir fazer é excitar os nervos e achando que está entrando em um estado de iluminação. A iluminação espiritual entra no caminho da consciência, no processo cognitivo, no processo de adquirir conhecimento. Isso envolve a pessoa como um todo. E, portanto, o caminho continua o mesmo. Conhecimento, ação e devoção. Isso não elimina a possibilidade de dois casais se amando, se iluminando, inclusive no ato da sexualidade. A meta deles não é a sexualidade. A cabeça deles é o amor que eles têm entre eles. E, da mesma forma, uma mãe amamentando uma criança se iluminando. Um cidadão dando comida a alguém na rua entra na iluminação. Não são as ações, é a essência que está ali. Amor divino. Esse é o elemento da iluminação.